Todos estão conseguindo, né? Então vamos começar aqui, gente. Pai do Senhor, boa noite a todos. Estamos dando início aí a mais um curso do projeto Jadion. Esse projeto de introdução ao violão popular, como eu expliquei para vocês, assim que a gente criou o grupo, ele é um conteúdo para os irmãos que ainda não têm tanto contato com o violão. Porém, é um conteúdo que eu acredito ser muito importante para quando vocês forem avançar para um nível mais avançado, que vocês forem para um nível intermediário e um nível avançado na parte de violão clássico. Por quê? Qual a diferença? Quando você vai estudar música, por exemplo, em algum curso da UFCG, algum curso superior, vocês vão se aprofundar mais na parte erudita da música clássica. E essa parte de introdução ao violão popular, por que popular? Porque a gente vai tocar músicas populares, né? Não MPB, né? A música popular brasileira, mas a música na forma cifrada, né? Acompanhando um cantor, acompanhando uma banda. E não reproduzindo um número de violão clássico a partir de uma partitura. Essa parte é mais para a parte de violão clássico. Então, como vocês forem acompanhando aí, né? Para quem não me conhece, meu nome é Yuri Patrick, eu frequento a Assembleia de Deus do Severino Cabral, e lá a gente tem uma banda chamada Banda Peniel, e eu também participo de outro projeto em outra banda, chamada Banda Espelta. Eu me formei em violão popular pelo Centro de Vivência e Cultura da Prefeitura Municipal de Campina Grande, um projeto já extinto, em que a prefeitura ela disponibilizava um professor para aula de canto, aula de violão, teclado, porém esse projeto foi extinto há alguns anos. Então eu não posso nem indicaria para vocês também se inscrever lá nesse mesmo local que eu fiz o curso, porém não tem mais como porque esse projeto já acabou. Mas lá eu tive a oportunidade de conhecer um professor muito bom, que me ajudou bastante. Nosso módulo ele vai passear aqui por esses tópicos, e durante essa 1 hora de aula a gente vai procurar adiantar o máximo possível para que a gente possa ganhar tempo e praticar mais a parte do violão, para não ficar um curso muito teórico, né? Porque ele tem muito conteúdo teórico. Porém, conforme vocês forem assistindo outras aulas, vocês vão perceber que essa parte teórica dá para vocês ler em casa, né? E aqui a gente tirar apenas algumas dúvidas e a gente partir mais para a parte prática. Então a gente vai ter aqui a história, um pouquinho da história do violão. A gente vai falar sobre as partes do violão, sobre a postura e a posição das mãos no violão e com o violão. A gente vai ver a parte de afinação. A gente vai estudar um pouquinho do que é música e alguns conceitos que a gente vai utilizar alguns termos aqui, como acidente musical, como escala musical, e aí vocês vão entender do que se trata essas coisas, cifra, e aí quando a gente for entrar na parte mais prática, é que a gente vai entender um pouquinho do que é tríade e vai iniciar a praticar os nossos primeiros acordes. A história do violão, gente, eu vou pular, porque é uma parte mais de curiosidade, né? Então vocês podem ler aí no material de vocês essa semana
E caso surja alguma dúvida, vocês trazem para a próxima aula, certo? Eu vou pular logo aqui para a parte do conhecendo o instrumento, certo? Como vocês podem ver aí, o violão ele é chamado também de guitarra clássica ou guitarra acústica. E a gente vai encontrar dois tipos de violão. O violão com cordas de nylon e o violão com cordas de aço. Qual a diferença do violão para cordas de aço e do violão para cordas de nylon? Chegou uma mensagem aqui, gente. Deixa eu dar uma verificada aqui nas permissões para ver se tem mais gente querendo entrar aqui. Cláudia mandou uma mensagem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Tem mais gente pedindo para entrar aqui. Deixa eu ver se tem mais gente aqui para entrar. Vamos lá. Deixa eu só mandar uma mensagem, pessoal, aqui no grupo. Tem gente com dificuldade para entrar aqui. Paz do Senhor, para quem está chegando agora. Tem mais gente aqui entrando. Deixa eu ver se tem mais gente. Paz do Senhor, para quem está chegando agora. Sejam bem-vindos aí. A gente já estava batendo aqui algum papo inicial, mas a gente vai entrar no conteúdo agora, tá certo? Então vocês não perderam nada. Vou pedir só que, assim como eu pedi para os outros irmãos, que vocês deixem o microfone de vocês no mudo. E caso for surgindo uma dúvida, vocês vão ligando aí para não ficar eco. Porque no início da aula tava com um ecozinho na aula. Isso, vamos lá. Eu vou compartilhar agora aqui a tela, acho que todo mundo já entrou. Vou voltar a compartilhar aqui a tela do material para que vocês vão acompanhando aí, tá certo? Vamos lá. Eu estava falando aqui com o pessoal que a gente vai pular um pouquinho essa parte da história do violão, que eu coloquei no material de vocês, mas como de curiosidade, não vocês vão poder ler, mas que não vai influenciar muito na nossa parte aqui do curso, certo? Então, vocês podem ler no material e a gente pular aqui e falar já direto com as partes que mais interessam para a gente ir atento. Então, eu estava falando aqui a diferença entre o violão de nylon e o violão de aço. A estrutura do violão de aço e do violão de nylon, ele pode ser igual. Qual a diferença? O violão de nylon ele tem uma tensão mais leve, as cordas elas são mais leves e ele vai te trazer um som mais macio. Quando você tocar ele vai ter um som bem mais acústico do que o som do violão de aço. Ele tem uma tensão mais forte e traz um som mais pesado. Então, ele é muito utilizado em músicas onde você traz uma pegada mais pesada, ou seja, no rock é muito utilizado o violão de aço porque ele dá uma tensão mais forte. Já você vai encontrar em nossas igrejas sempre, acredito que violão de aço, porque os hinos da harpa ele tende a trazer
uma sensação de leveza. Então, vai ser sempre utilizado, mais indicado, o violão de nylon. E eu indico para vocês também o violão de nylon, por quê? Eu vi que tinha gente já comentando aí no grupo que os dedos já começaram a doer. Por quê? Porque as cordas, elas não têm aquele revestimento. Então, é mesmo que você está apertando um arame. Então, ela vai doer, vai fazer um calo e realmente vai começar a doer o dedo de vocês. Tem mais gente aqui pedindo para entrar. Então, eu indico para vocês, nessa parte inicial, a utilizar o violão ordinário. Caso você tenha o violão com as cordas de aço, não tem problema. Você pode comprar o encordoamento de nylon e trocar. Tá certo? Professor? Oi, pode falar. Uma dúvida. Eu tinha assistido alguns vídeos na internet, pessoal falando que não era recomendado, tipo, você colocar cordas de nylon no violão de aço ou cordas de aço no violão de nylon, porque danificava o corpo do violão. É verdade ou é um mito essa questão? Isso. Quando a gente for passar aqui para o próximo assunto, eu vou mostrar para vocês a estrutura do violão, as partes que o violão tem. Quando você compra um violão que ele é apropriado para cordas de nylon e você coloca cordas de aço, aquela tensão que o violão estava preparado, ela aumenta. Então, ela tende a puxar, porque a amarração da corda, ela vai do braço até o corpo, que é preso por um cavalete. Esse cavalete ele é colado com uma cola especial. Porém, quando você coloca muita tensão ali, ele tende a estourar. Então, ele vai realmente descolar do seu violão, ou tem alguns casos que ele abre realmente o corpo do violão. Então, você vai ver que às vezes o pessoal coloca um cavalete de ferro que fica preso quase atrás do corpo do violão e passa pela frente do violão para que aquela tensão ela passe a ter uma maior resistência. Mas não é indicado você comprar um violão de nylon e colocar uma corda de aço, um cordeamento de aço, porque aquele violão está preparado para uma tensão que as cordas estão exercendo na madeira e você está colocando uma tensão maior. Então você vai diminuir a vida útil do seu violão. Tá certo? E espero ter tirado aí a dúvida. Tirou, obrigado, professor. Ótimo, vamos tentar passar aqui para o outro assunto. Deixa eu ver se tem mais gente querendo entrar aqui. Não, vamos lá. Vamos tentar aqui passar para o próximo assunto, que é justamente aqui as partes do violão, certo? Se vocês estiverem aí com o violão em mãos, vai ser importante para a gente conseguir ver aí bem direitinho. Então, o que é que acontece? Se você ver aqui no final do violão, dessa imagem que está aparecendo para vocês, a gente vai ver aqui o cavalete. É justamente onde fica preso as cordas. Que é a parte que eu falei para vocês, aqui o cavalete. Esse cavalete aqui, ele é fora do corpo do violão, do tampo do violão. Então, quando a tensão ela é muito grande, essa partezinha do violão, as cordas puxam tanto que ela estoura, ela se descola. E também o braço do violão, quando o cavalete não estoura, ou seja, quando a tensão não vai lá para o final do violão, a tensão vai lá para o início do violão, ou seja, no braço. Então, o braço ele tende a começar a entortar. O que vai dificultar vocês também na parte de pressionar as cordas, porque as casas elas vão começar a ficar fundas. Então, você vai notar que você vai começar a ter que colocar bem mais força para prender as cordas em cada casa. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Não, senhor. Então vamos continuar aqui. Pessoal, estou mostrando aqui para vocês essa imagem onde a gente pode ver
em cada parte, certo? Do violão. Em cada parte do violão aqui, ó. Não sei se está dando para vocês verem aí. Eu estou indicando aí com o mouse, certo? Então, ó, começando aqui, ó, da cabeça ou mão do violão. Por que se chama cabeça ou mão? Justamente de como a gente vai chamar aqui as outras partes. Se você chamar essa parte aqui de braço do violão, consequentemente essa parte aqui vai ser a mão do violão, certo? Como se a gente estivesse falando de um corpo humano. Então, se a gente chama essa parte aqui todinha de braço, então essa parte aqui vai ser a mão, certo? Como se a gente estivesse imaginando o nosso corpo. E se a gente chama essa parte todinha aqui de corpo do violão, ou seja, a caixa de ressonância, certo? A gente chama de corpo, então isso aqui vai ser a cabeça, certo? Então pode ser chamado das duas formas, cabeça ou mão. Geralmente a gente chama de cabeça. Na cabeça a gente vai ter as cravelhas ou tarraxas, que são as pecinhas que a gente pode amarrar a corda e tensionar a corda para apertar ou afrouxar, certo? No próximo slide a gente vai ver cada função bem explicadinha. Aqui a gente vai ter a capelinha, certo? Que é o espaço onde fica a junção do braço com a cabeça ou mão do violão, certo? Já aqui, depois da capelinha, a gente vai ver a pestana. A pestana, ela é o marco zero das cordas, certo? A partir da pestana, que é essa partezinha aqui de osso, que geralmente é uma partezinha de osso branca que fica no violão. A partir daqui é que a gente vai começar a contar as casas do violão, certo? Que é cada espaçozinho desse aqui no braço, são as casas. E a partir daqui é a nota zero, certo? Então, quando a gente for ver lá na parte de afinação, qual a afinação de cada corda dessa aqui, é que a gente vai iniciar a contagem das casas e das notas a partir da pestana, certo? Então, aqui a gente vai ter as casas, certo? Contidas aqui no braço do violão. Toda a extensão do braço do violão é chamada de escala, certo? Mais para frente a gente vai entender o que é escala. Também aqui no braço a gente vai ter os botões, certo? Que são esses pontinhos que a gente consegue ver aqui na frente e em cima do braço do violão. A gente vai ter as trastes, ou trastos, que são essas partezinhas de ferro que dividem as casas, ok? A gente vai ter aqui a quilha, que é também uma parte que emenda o corpo no braço do violão. A gente vai ter a boca do violão e o mosaico, contornando toda a boca do violão. Tem aqui o escudo, mas nem todo violão tem escudo, certo, gente? Esse aqui é um acessório que você pode comprar nessas casas em eletrônicas, casas que vendem instrumentos, e você pode colocar no seu violão. Não são todos os violões que vêm com esse escudo aqui. A gente tem aqui as faixas laterais, que percorrem toda a parte do lado do violão. A gente tem aqui o rastilho. O rastilho aqui, ó, essa partezinha de osso, que também serve para marcar até onde vai a escala das notas. Se inicia na pestana, finaliza aqui no rastilho, certo? A gente tem um cavalete que prende o rastilho e também prende as cordas, assim como as cravelhas. E a gente tem o tampo, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês agora, pela minha câmera. No meu violão, vou tentar mostrar aqui.
sei se vocês já estão conseguindo ver aqui minha câmera. Já estão conseguindo ver aqui minha câmera, né? Pronto. Eu tô com um violão aqui de estudo também, certo? Um violãozinho simples de estudo. Um violão de nylon. E vocês vão conseguir ver aqui, ó, a parte da mão do violão, ou cabeça do violão. E aqui você vai conseguir ver, ó, que as tarraxas, as cordas estão amarradas aqui nas tarraxas, certo? E conforme você vai querendo afinar o violão, você vai apertando, vai girando aqui, e ela tem uma engrenagemzinha que ela vai enrolando a corda nessa parte de dentro aqui, ó, certo? Aqui vocês vão ver a pestana, essa partezinha de osso que eu falei para vocês, certo? Aqui as casas, junto com os trastos, da parte de ferro, ok? Esse violão aqui, ele tem os botões apenas em cima. Não sei se tá dando para vocês verem, mas ele tem um botãozinho preto aqui em cima. Mas na parte de dentro ele não tem mais o botãozinho preto. Por conta do tempo de uso, esses botõezinhos aqui das casas, eles vão sumindo também, né? Mas em cima ainda dá para ver. Essa parte dos botões, ela serve simplesmente para o violonista ele se guiar quando ele estiver pressionando as cordas, para ele ver em qual casa ele está tocando. Por isso que geralmente esses botões eles vêm nas casas ímpares. Se vocês perceberem aí, ele vai vir sempre na casa 3, na casa 5. Tem mais gente aqui querendo entrar na live. Ele vai vir na casa 3, na casa 5, na casa 7. Que é para você ir vendo onde é que você está pressionando, sem precisar você se curvar para ver a frente do violão. Então, na parte de postura, a gente vai também utilizar bastante essa parte dos botões. Ou seja, a gente vai entender como é importante. Aqui eu acho que tá dando para vocês verem a quilha. A quilha aqui, ó, que é a parte que junta o braço no corpo do violão, certo? Nessa imagenzinha que eu mostrei para vocês, não deu para ver. Mas todo o braço do violão aqui por dentro, ele tem um ferro que segue toda a parte de dentro do violão, onde a gente pode apertar essa partezinha de ferro, caso o violão ele esteja com o braço torto. Então, essa parte que tem dentro dele aqui é para você ajustar o violão. É normal, gente, o braço do violão entortar com o tempo por conta da tensão que as cordas exercem nele, certo? Aqui a gente vê as faixas laterais. Essa parte do lado do violão, certo? O tampo é toda essa parte de cima, da frente do violão, certo? Que forma uma caixa de ressonância com a parte de trás do violão. A boca, o mosaico, o cavalete e o rastilho, certo? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Tá tudo tranquilo, professor. Então vamos seguir aqui. Eu vou voltar Professor, a compartilhar professor. aqui. Oi, pode falar. É uma pergunta, uma dúvida. Tem uma forma certa de guardar o violão, porque ouvi dizer que se guardar errado, o braço dele entorta. Isso. O mais indicado é você guardar ele de cabeça para baixo, certo? Caso você tenha uma capazinha, você guardar ele assim, virado para baixo. Por quê? Porque você não exerce nenhum tipo de tensão no braço, certo? Você guardando ele assim, você não colocar nenhuma carga aqui em cima e o braço entortar. E também você não corre o risco de estar sempre com suas tarraxas encostando no chão,
certo? Mas caso você tenha aquele suporte de colocar em parede, não tem problema, Tá ok. tá ok? Professor, Oi, pode falar. mas assim, dá para se guardar também o violão, por exemplo, ele em pé, só que virado exatamente para a parede, do jeito que o senhor Também, também? isso. Uma outra dúvida é que uma vez o meu violão já é corda de aço. Aí uma vez me disseram que eu teria que comprar aquele cavaletezinho e tal para não acontecer do braço empenar. Aí beleza, eu comprei. Só que aí o que aconteceu? O meu violão não se adapta a isso. Então corre um risco do braço empenar. Sim, sim. Se o acessório não cumprir a função que ele está sendo destinado, ele vai empenar do mesmo jeito. Entendi, porque no caso o O meu ele mais não se indicado é adapta a ele. que você troca o encordoamento para nylon. E depois, conforme você for se acostumando, ou comprar um violão já próprio para as cordas de aço, né, mais resistente, ou até mesmo um violão que dê para você colocar essa parte do cavalete de aço. Sei, mas assim, qual seria o violão indicado para as cordas de aço? Porque no caso o meu é um Tajima e ele já tem aquela partezinha do afinador eletrônico, já é Sim, todo dessa parte aí. Mas assim, não é totalmente iniciante, que o iniciante já não tem esses recursos, né? Então, no sim. caso, ele é apropriado ou não? Não, você tem que procurar um violão apropriado, porque essa parte que vem com afinador é a parte elétrica. Hum, Então, qualquer violão a gente pode instalar uma parte elétrica nele, que é para ele ser plugado numa caixa amplificada ou numa mesa de som, num cubo. Então, essa parte aí, ela não necessariamente indica que o violão ele é próprio para aço. Então, entendi. você vai ter que procurar nas eletrônicas um violão de aço. Caso você queira realmente tocar num violão de aço, né? Uhum, entendi. Obrigado, professor. Deixa eu compartilhar novamente aqui a tela com vocês, para a gente só ler rapidinho aqui uns conceitos das partes e já passar para o próximo assunto. Então, aqui, ó, como eu vinha falando para vocês, o braço é onde é a mão dominante, a mão esquerda para quem é destro, né? Ou a mão direita para quem é canhoto. Fica apoiado e serve principalmente para sustentar a escala. E no caso, a escala é aquele conjuntinho lá de casas, trastes e os botões. Certo? A escala é onde a mão não dominante, que é a mão que você pressiona as cordas, ela vai produzir as diferentes notas do violão, certo? A cabeça é a extremidade do violão, onde ficam as tarraxas. O traste ou trachos delimitam as casas que definem as notas que serão tocadas, caso pressionadas. As cordas é uma das partes mais importantes do violão e é o que permite que o som exista. Mais para frente a gente vai também entender qual o conceito de som. E elas ficam distribuídas entre a ponta e a cabeça, ou seja, entre a caixa de ressonância, o cavalete, e a cabeça passando pelo braço. Geralmente os violões eles vêm com 6 cordas, certo? Sendo 3 de nylon e outras 3 revestidas de aço, nos casos de violão de nylon. E nos casos de violão de aço, todas as 6 são cordas de aço, contendo todas as 6 sem revestimento algum, certo? Só distinguindo a espessura de cada um, onde a gente vai ver ali que cada corda ela aguenta uma tensão. A música ela é uma ciência exata, igual a matemática. Então a gente vai trabalhar com frequência, a gente vai trabalhar com tensão. Então vai ser comum a gente ouvir esses termos dentro da música. O corpo é o que permite que os sons das cordas ganhem volume e é o maior membro do violão. A ponta ou cavalete, onde as cordas terminam ou começam no corpo e sustenta o rastilho. A boca permite que o som amplificado das cordas saia do instrumento. A pestana ou capotraste funciona como apoio de cordas no final do braço.
O capotraste também a gente pode encontrar ele como um acessório, onde a gente pode diminuir a extensão do braço, né? Vocês vão ver aí no decorrer da vida de músicos e muitas pessoas elas utilizam o capotraste em todas as músicas, certo? Aquilo ali nada mais é do que você diminuir a extensão do braço do violão, tornando as notas mais agudas. Como a gente está trabalhando com a ciência exata, certo? Então a gente vai entender que assim como os números, as notas elas têm infinitos sons para cima, ascendendo, ou para baixo, descendendo. Ou seja, se você inicia numa nota Dó, certo? Em determinado timbre, ela vai ser infinito, ficando mais agudo, e infinito, ficando mais grave. Infinito, quando a gente fala infinito, é perceptível aos nossos ouvidos, né? Então, a gente vai entender, quando a gente for estudar a parte de escalas, que essa parte vai ficar bem mais clara para vocês quando vocês começarem a estudar outros instrumentos, como, por exemplo, o teclado, que ele tem 5 escalas, onde a primeira tecla do teclado é uma tecla grave e a última tecla é a mesma nota daquela primeira tecla, só que bem mais aguda, porque ele passa por 5 escalas diferentes, cada vez mais ficando mais aguda aquelas mesmas notas. Então no violão não é diferente. O que vai diferenciar o violão do teclado é que o teclado ele trabalha com teclas e o violão ele trabalha com casas. Então, se você pressionar a primeira casa na primeira corda e você ter lá um som Dó, quando você for lá para a última casa do violão e pressionar aquela mesma nota Dó, ela vai ser a mesma nota Dó, só que uma grave e outra aguda. E provavelmente no meio do violão vai ter outra nota Dó mais aguda do que a primeira nota que você tocou e mais grave do que a última nota que você tocou. Continuando aqui, as tarraxas ou cravelhas ficam na cabeça e permitem afinar o violão. E a quilha, que encobre a união da ilharga e fixa o braço à caixa acústica. Também serve de apoio para prender correias ou talabartes, certo? Não sei se o violão de vocês já tem a parte das correias, mas geralmente esse kit de correias ele vem com a correia e alguns parafusos, certo? Então, não se preocupem em furar essa parte do violão de vocês. A estrutura do violão ela já é preparada para que aconteça esses furos, certo? É claro que você não pode furar a sua caixa de ressonância, porque o seu som vai ficar se perdendo. Mas a parte da quilha e a parte do fundo do violão na emenda, ali da parte da faixa lateral na parte de baixo, ela já é apropriada para receber esse furo do parafuso para você colocar a sua correia. Professor, Pode falar. mas tem um local certo de furar, né? Porque se furar no lugar errado, Isso. pode ficar. Deixa eu mostrar aqui para você. Você vai furar aqui a quilha do violão, certo? Onde eu já mostrei para vocês. Você vai furar aqui a quilha do violão, bem em cima. Certo? E vai furar a emenda do tampo. Bem aqui embaixo. Alguns violões eles vêm com uma linha aqui, ó. O meu violão só tem a parte de trás, não tem a da frente, sabe? Para colocar o negócio. Mas Não. eu tenho medo de furar. Isso, não, pode furar tranquilo. Inclusive, você não precisa utilizar nem furadeira. A madeira do violão ela é tão macia que quando você coloca o parafuso e vai apertando com a chave de fenda, o parafuso ele por si só vai entrando. Certo?
Então, ó, onde ali Claudianca está mostrando também, ó, na quilha dela, certo? Ela furou lá e colocou. E na parte de baixo, bem na emenda, bem no meio, você pode colocar aqui, certo? Então, ó, pronto, o violão de Claudianca lá, ó, ela tem até o cavalete lá de ferro, para cordas de aço. Como vocês podem ver lá, é um acessório que ele, em vez de você prender ele no cavalete do próprio violão, você prende nesse cavalete de ferro, onde ele joga a atenção para esse parafuso que está na parte de baixo do violão. Essa é a única função desse cavalete de ferro. Certo? Até aqui tudo bem, pessoal? Conforme for surgindo dúvidas aí, podem ir Professor, perguntando, certo? acho que o Marcos aí, ele queria tirar uma dúvida, mas não está conseguindo. Acho que é por conta do áudio. Eu estou ouvindo bem. Pode falar, Marcos. Caso não esteja conseguindo falar, podem ir mandando aqui no chat. Como eu faço para saber os tipos das cordas? Isso, quando você for numa loja de eletrônicos, você vai procurar, né, com o vendedor, e você vai pedir lá uma corda, um encordoamento para o seu violão, e geralmente eles perguntam a tensão que vocês querem. Se vocês querem uma tensão leve, uma tensão alta, então vai depender mais do gosto do violonista. Então vai ter gente que vai querer estar sempre tocando num violão de aço, certo? E gosta de um som mais puxado ali para o rock, certo? Um som mais parecido com a guitarra mesmo. E vai ter gente que prefere aquele som mais leve do violão, das cordas de nylon. Então vai depender do gosto de cada violonista, certo? E nas lojas de eletrônico, aqui em Campina Grande, pelo menos eu acredito que todas as lojas elas têm vendedores preparados para tirar essa dúvida de vocês. Então, geralmente, quando vocês forem procurar as cordas, eles vão perguntar atenção, qual tipo que vocês querem, entendeu? E aqui no curso a gente vai conversando, vai trocando experiência, e eu vou mostrando a vocês a diferença de uma nota para outra, de uma corda para outra, certo? Mas no próprio pacotinho das cordas, ela vem indicando, algumas indicam as cores, outras indicam uma numeração, para que você não troque uma corda pela outra. Você não coloca a primeira corda na sexta corda, a terceira na segunda e assim sucessivamente. E aí você não vai obter aquele som realmente apropriado, porque cada corda ela tem a atenção que ela foi destinada para fazer, certo? Deixa eu compartilhar novamente aqui. Espero ter tirado a dúvida. Deixa eu tentar compartilhar novamente aqui o slide e a gente já pula para um outro assunto. Pessoal, vamos para a parte de postura, certo? Eu vou tentar adiantar ao máximo aqui o conteúdo para que a gente consiga falar sobre a parte de afinação e aí eu consigo ajudar vocês aí na parte de afinação, certo? Vamos lá. É importante adotar uma boa postura do corpo e das mãos no violão, porque isso vai te ajudar na execução das notas, assim como prevenir lesões ao longo do tempo que vocês forem tocando. Vocês vão perceber que na mão esquerda de vocês, ela vai sofrer bastante. Por quê? Todos os 4 dedos de vocês vão criar calos. Isso aí é inevitável, certo? Vai criar calos e muitas das vezes você vai ter muita cãibra na mão esquerda.
Porque a força que você aplica, né, se você não fizer um alongamento na mão, não preparar a sua mão para que você execute aquelas notas, ela vai dar uma cãibra muito forte. E principalmente você vai ficar com dor na coluna se você estiver tocando com o corpo inclinado, né, por muito tempo. Ou vai ter uma dor nos pés se você estiver tocando de toda forma. Então a postura ela vai ajudar vocês a prevenir lesões, né? E vai ajudar vocês a executar melhor as notas. A gente vai ver agora, nessa parte da mão esquerda, através dessa imagem aí, você vai entender qual a forma certa de você colocar a sua mão esquerda no violão, certo? A mão esquerda ela vai percorrer o braço do violão, certo? Todo o braço do violão. É por isso que alguns violões, a parte de baixo da caixa de ressonância, ela tem um espaço a mais, certo? Ela tem um recorte para que sua mão ela vá o mais distante possível, certo? Então, a forma correta de você posicionar a sua mão é sempre com esse polegar abaixo do braço, da forma de que se outra pessoa estiver olhando, você tocar, ela não veja o seu dedo polegar passar do braço do violão, certo? Da forma que está aí na imagem, nessa primeira imagem, certo? Então, o seu dedo ele não pode ficar assim. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí na minha câmera. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Vocês estão vendo aí minha mão? Sim, senhor. Olha como está meu dedo polegar. Tá passando do braço do violão, certo? Isso vai impedir que meus dedos eles pressionem as cordas da forma correta. Porque eu vou ficar todo limitado até onde meu dedo alcança. Certo? Então, para quem tem uns dedos menores do que o meu, pronto, meu dedo mindinho mesmo não vai alcançar a sexta corda lá em cima. Não vou conseguir pressionar as cordas direito. Já se eu coloco meu dedo polegar abaixo, olha como minha mão percorre todo o violão. Já se eu colocar o dedo aqui, ó, eu vou ter uma dificuldade enorme de pressionar as cordas. Então essa é a forma correta de você colocar. Posso falar? Como saber a postura da nossa mão no violão? Não entendi. Como saber a postura da nossa mão no violão quando vai tocar? É justamente essa parte aqui que a gente vai começar a falar. Então, você vai colocar o seu dedo polegar atrás do violão, dessa forma que você não consiga, uma pessoa que estiver na sua frente, não consiga ver o seu dedo polegar, onde ali você vai ter o apoio para pressionar a corda e fazer força nesse dedo polegar para que a ponta do seu dedo pressione a corda. Certo? Então as cordas elas devem ser premidas ou pressionadas com a parte de cima dos dedos, certo? E para isso aí, eu indico a vocês que as unhas das mãos, da mão esquerda, então as meninas aí vão ter um pouquinho mais de dificuldade. Essas unhas da mão esquerda, de preferência, elas têm que estar bem curtas, certo? Para que não tenha dificuldade de você pressionar a corda. E assim, a força que você empregar ali, ela vai ser bem mais leve do que você pressionar com as unhas grandes. Então, às vezes a gente vê alguns violonistas com as unhas bem grandes, mas geralmente são as unhas da mão direita, que é a mão que vai tocar as cordas, certo?
Mas também não necessariamente você deve deixar a sua unha crescer da mão direita. Por quê? Porque hoje a gente toca com recurso de palheta, então não necessariamente você vai ter a unha grande para tocar bem o violão, certo? Para dedilhar bem o violão. E para um melhor entendimento da leitura dos diagramas, das posições corretas das mãos, os dedos eles ganharam uma nomenclatura de símbolos, né, com letras na mão direita e números na mão esquerda. Assim como também as cordas ganharam uma numeração que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, na parte de afinação, certo? Então tá aí para vocês, ó. Na mão direita, o polegar, muitas vezes a gente vai ver ele representado com a letra P, o indicador com a letra I, o dedo médio com a letra M e o dedo anelar com a letra A, certo? Isso se tratando da mão direita. E na mão esquerda a gente vai definir como dedo 1, 2 e 3, contando do indicador até o dedo mínimo, ok? Se vocês... Professor, Oi, pode falar. qual é melhor? Usar a mão mesmo, o dedo ou a palheta? Aí vai dar preferência e vai também da música que você estiver executando. Né? Se você estiver executando uma música que ela é uma música dedilhada, ou seja, arpejada, então muita gente prefere utilizar apenas os dedos, certo? Já se você vai fazer uma música com batida, então é bem melhor você utilizar a palheta. Então tudo vai depender da música que você estiver tocando. Claro que se você quiser fazer um dedilhado com a palheta, você vai conseguir. E claro que se você quiser fazer uma batida com as mãos, apenas sem palheta, você também vai conseguir. Só que com a palheta, se você for fazer uma batida, o som ele vai sair bem mais forte, bem mais intenso, certo? Do que apenas com os dedos que muitas das vezes abafa o som daquela batida, né? São uma batida mais abafada. E a palheta não, são uma batida mais intensa. Ok, obrigado. Continuando aqui, a parte da mão direita, vocês vão ver aí na imagem que a mão direita ela vai sempre se dispor em forma de concha, certo? Em cima das cordas, certo? Onde os dedos M, no caso AMI, né? Eles vão ficar mais próximos ali das primeiras cordas, as cordas de baixo do violão. E o dedo polegar ele vai ficar mais na parte das últimas cordas, as cordas mais graves do violão, certo? Hoje eu vou passar um exercício no final da aula e a gente vai entender melhor essa parte aí, certo? Mas vocês vão colocar a mão de vocês em forma de concha, sempre em forma de concha, certo? Para que vocês possam movimentar apenas os dedos, certo? Então a sua mão ela vai ficar paradinha ali em forma de concha, em cima ali da boca do violão, certo? E você vai movimentar apenas os dedos. Essa é a forma correta de posicionar a mão direita, certo? Então aqui a gente vai ver que as outras três cordas, Ré, Lá e Mi, tocam-se com o dedo P, que é o dedo polegar, que pressionará uma corda de cada vez na parte inferior do dedo, ok? E as outras três cordas você vai tocar com os dedos A, M e I, que são as primeiras cordas, as cordas de baixo, ok? Agora vamos para o último assunto da nossa aula de hoje, que vai ajudar vocês bastante nessa parte inicial. E eu já vou passar um exercício para vocês, só que esse exercício, para que vocês entendam melhor, eu vou gravar ele aqui e vou mandar o vídeo no grupo, certo? Tá, professor, Pode falar. eu não posso tocar com o polegar em todas as cordas?
No caso, se você for tocar uma forma arpejada, vai ser bem melhor para você tocar dessa forma que eu estou ensinando. Por quê? Porque se você for executar todas as notas com o polegar, todas as cordas com o polegar, subindo e descendo, se você for tocar uma música onde as notas elas têm que ser executadas de forma rápida, você não vai conseguir executar. Porque a rapidez que você vai precisar empregar apenas nesse dedo polegar, em tocar as 6 cordas, subindo e descendo, você não vai conseguir. Entendi. Então, quando eu passar o exercício, você vai entender melhor, certo? Ok. A parte da afinação, gente, ela é muito importante para a gente finalizar essa parte de entender todo o nosso instrumento, certo? Essa primeira aula é mais para a gente conhecer o nosso instrumento e, a partir daí, a gente começar a utilizar ele melhor. Então, a gente já conheceu todas as partes e para que servem essas partes do violão. A gente já viu como deve ser a postura para se tocar o violão, certo? E agora a gente vai entender como esse violão ele é disposto. Então, as cordas elas são contadas de cima para baixo. Perdão, de baixo para cima, certo? A primeira corda, que no caso é a corda mais aguda, a corda de baixo, a primeira corda de baixo, ela é a nota Mi. Por que ela é a nota Mi? Porque ela soa na frequência 330 Hz. Como vocês podem ver aqui, nesse quadrinho que eu coloquei para vocês. Cada nota, ela trabalha numa frequência, certo? Como eu falei anteriormente, é uma ciência exata, então a gente também vai trabalhar ela com números, certo? Então esse quadrinho vai explicar bem aqui por que cada nota, ela é cada frequência, certo? Cada frequenciazinha dessa emite uma nota. Então, quando você aperta a corda, que ela chega na frequência de 330 Hz, essa primeira corda, ela emite a nota Mi, certo? E assim sucessivamente. Então, a gente vai ter a primeira corda Mi, de baixo para cima. A segunda corda, Si. A terceira corda, Sol. A quarta corda, Ré. A quinta corda, Lá. E a última corda também vai ser Mi, certo? Essa é uma afinação padrão em todo o mundo, certo? É claro que você vai encontrar outras afinações do violão, conforme também o gosto do músico, certo? Tem gente que afina o violão diferente disso aí, e também o desenho dos acordes vai ser diferente no violão. Então, se eu vou pressionar lá a minha corda no violão para fazer uma nota, um acorde de Ré maior, se eu afinar de uma forma diferente, aquele mesmo desenho não vai servir nessa outra afinação. Eu vou ter que fazer um desenho diferente e pressionar outras casas para conseguir executar aquele mesmo acorde de Ré, certo? E muitas vezes não vai soar o mesmo som. Ele vai soar um som mais agudo, um som mais grave, dependendo da afinação. Mas essa afinação aí é uma afinação padrão, certo? Então, dependendo da ferramenta que você for utilizar, certo? Eu coloquei aí uma referência. Se um diapasão, que é um instrumento muito antigo de afinação, que ele é um garfinho metálico, que geralmente ele emite a nota Lá. Então, a partir de você ouvir essa nota Lá sendo tocada no diapasão, você vai afinando as outras cordas. Isso é um instrumento muito antigo. Hoje a gente já consegue utilizar um afinador eletrônico ou até um aplicativo de afinação para celular, certo? Para afinar o nosso instrumento. Um teclado ele pode ser utilizado para afinar um violão, uma pedaleira de guitarra ele pode ser utilizado, porque todos esses recursos eles utilizam a microafinação, que a partir que a gente toca essa corda, eles reconhecem a frequência e já diz que nota
está sendo tocada. Então, eu indico para vocês, que é o aplicativo que eu uso para afinar meu violão, que é o aplicativo do Cifra Club, certo? Ou se vocês conseguirem comprar um afinador eletrônico, certo? Muitas vezes eles vão vir com um afinadorzinho que ele pode ser preso na cabeça do violão, certo? E ele vai reconhecendo ali a frequência das cordas, ou ele pode ser um pouquinho maior, onde você pluga um cabo, certo? No seu violão, se o seu violão for um violão eletrônico, e você pluga nele, e conforme você for tocando a corda, ele vai emitindo ali a frequência, e você vai arrochando ou afrouxando a tarraxa, certo? Então, nesse bracinho aí do violão, ele também dá uma dica de como você dispor cada corda. Ou seja, nessa primeira tarraxinha aqui, mais próxima da corda, você vai amarrar a corda Mi. Na de cima, você já vai amarrar a corda Si. E nessa outra de cima, a corda Sol. E assim sucessivamente também nessas outras cordas de cima. Por quê? Porque aí você não vai se perder quando você quiser afrouxar ou arrochar apenas uma corda do violão. Porque você não vai ser sempre que você vai mexer nas 6 cordas do violão para afinar. Geralmente, uma ou duas cordas você vai mexer depois que você afina. E as cordas, elas pegam a afinação. Então, geralmente, você vai desafinar, um exemplo, a corda Si só. Então, você vai e aperta só a corda Si. Então, você colocando aqui bem direitinho a amarração, você já vai saber que naquela tarraxa ali é a corda Si, certo? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Todas. Todas as dúvidas? Professor, tem que decorar essa frequência, porque isso aí vai dar um problema, não? Não. É como eu falei, Davi. Hoje a gente utiliza um aplicativo que você não precisa decorar a frequência. Ele mesmo indica que nota é aquela que o violão está emitindo. Então ele vai dizer lá o nominho, ó, a corda está na nota Mi. Então se a corda é para ser afinada, um exemplo, na corda Ré, então você vai, a partir da escala, você vai apertar ou afrouxar, certo? Se você for lá no finzinho da nossa apostila, ele vai te dizer todas as notas que existem na escala. Você vai procurar lá. Mas caso vocês tenham dúvida, eu vou estar aqui ajudando vocês a afinar o violão de vocês, certo? Tá. Aqui offline mesmo, pelo grupo. Mas se vocês forem lá na parte de escala cromática, você vai ver todas as notas existentes na escala do violão, certo? Então você vai entender ali se você vai precisar arrochar ou afrouxar a nota, certo? Ok. Obrigado. Aqui, pessoal, eu coloquei até uma imagenzinha para vocês saberem o que é um diapasão, que é um instrumento, aqui, é um instrumento metálico em forma de forquilha, ou seja, um garfinho, que serve para afinar os instrumentos e vozes através da vibração de um som musical de determinada altura, ou seja, de determinada frequência, que geralmente é a nota Lá na frequência 440 Hz, certo? Mas que ficou obsoleto, né? Com a evolução da tecnologia, isso aqui não é utilizado mais. Como eu falei para vocês, essa é a afinação padrão, universal, mas que o violão ele pode sim ser afinado de outras maneiras. Então vocês vão, mais para frente, quando vocês estiverem ouvindo um workshop ou participando de outras aulas, você vai ouvir sobre a afinação dead-gad, que é a afinação que você afina só, troca só essas duas notas Mi pelas duas notas Ré, que é muito utilizado pela banda. Um exemplo, a Oficina G3 utiliza muito essa afinação nas músicas deles. Então, tem inúmeras afinações. Tem gente que afina não nessas notas aí, mas afina meio tom abaixo dessas notas aí.
porque gosta de um som mais grave. Então, tem inúmeras afinações, mas a afinação padrão, e que com certeza os instrumentos da igreja da gente vai estar afinado, vai ser nessa afinação aí que eu estou passando para vocês, certo? Então, pessoal, a gente vai encerrar a aula de hoje. Pode falar. Professor, quando você vai entrar numa música, pode usar qualquer tipo de nota? Não, qualquer tipo de nota não. Você, geralmente, quando você vai executar uma música, ela tem que seguir uma harmonia. Nas próximas aulas, que é justamente essas aulas aqui, ó, de música e conceitos, a gente vai entender o que é harmonia, certo? O que é melodia, o que é som, o que é música. A gente vai aprender alguns conceitos da música que torna a música o que é, né? Porque se a música ela não tiver harmonia, ela é só barulho. Então, se você bater aí na porta de vocês, se não for de forma harmônica, você só está fazendo barulho. Mas, se for de uma forma harmônica e melódica, você pode estar utilizando a porta aí para ser um instrumento de percussão. Então, tudo depende da harmonia. Tanto da banda que você estiver tocando, ou tanto do instrumento que você estiver tocando ou cantando. Então, não é toda nota que você pode tocar. Existe sempre uma regra lógica, certo? Dentro da música, e que você tem que seguir aquela regra. Se você estiver tocando a música, um exemplo, mais para frente a gente vai entender melhor. Se você estiver tocando uma música no tom de sol, então existe um campo harmônico que aqueles acordes ali, eles estão inseridos no campo harmônico de sol. Então você só pode tocar naquela música aqueles acordes, certo? Isso aí a gente vai uma pauta para outras aulas, certo? Então eu vou encerrar a aula de hoje, pessoal. E nosso próximo encontro online, ao vivo, vai ser próximo sábado. Mas quarta-feira eu vou passar para vocês no grupo uma atividade, certo? Contendo algumas questões desse assunto que a gente viu até aqui, certo? Então vocês continuem lendo a apostila até esse assunto de afinação. Caso for surgindo alguma dúvida, vocês podem ir postando no grupo, que a gente vai conversando, vai trocando experiências lá, certo? Se vocês precisarem de alguma ajuda agora para afinar o violão de vocês, eu vou estar disponível aqui no grupo, ok? Os slides vão estar disponíveis? Isso. Se eu não me engano, Alexandre, você entrou no grupo antes da aula. Eu já tinha postado aqui o slide, mas eu vou colocar novamente para vocês que entraram depois, certo? Que mais? E eu vou postar também agora um vídeo de um exercício para vocês fazerem no violão, certo? Vai ser um exercício hoje de habilidade, para vocês ganharem velocidade nos dedos, certo? De vocês, e flexibilidade. Então, vocês vão fazer esse exercício até a próxima aula de sábado, que é quando eu vou passar um novo exercício para vocês, prático. E quarta-feira eu vou passar um exercício teórico para vocês, eu vou postar no grupo, certo? Mais alguma dúvida, pessoal, para a gente encerrar a aula de hoje? Professor, sobre afinação, quando e quanto tempo eu tenho que afinar o meu violão? Davi, as suas cordas, se elas forem cordas novas, elas vai demorar um tempo para se adaptar à tensão que você vai colocando nela, certo? Mas assim que ela ganha aquela estabilidade, você só vai precisar afinar seu violão sempre que ele desafinar. Então você vai estar sempre, antes de começar a tocar o violão, você vai estar sempre checando ele se ele está afinado, certo? Mas geralmente quando você coloca cordas novas, ele vai estar sempre desafinado quando você pegar, até aquela tensão que você colocar nele, ela se estabilizar, certo? Mas depois que essa tensão ela estabilizar, você só vai precisar afinar ele quando ele desafinar. E geralmente é quando a corda ela vai ficando muito velha, muito desgastada, então com o tempo ela vai perdendo aquela tensão,
ou quando alguma coisa acontece que a tarraxa se move. Então, por isso que no início da aula, eu recomendei para vocês guardar o violão com a tarraxa para cima, ou seja, com a parte da frente do violão para baixo, que é para essa tarraxa ela não ficar se movimentando e desafinando o violão de vocês, certo? Certo. Muito obrigado. Ok, mais alguma dúvida, pessoal? Professor, Pode de falar. quanto em quanto tempo tem que se trocar as cordas de aço? Tanto as cordas de aço quanto as cordas de nylon, ela tem uma vida útil, certo? E essa vida útil ela vai depender do uso de vocês. Se você não tiver um zelo pelo seu violão, essas cordas elas vão oxidar, por exemplo. Ela vai enferrujar, porque o seu dedo ele vai suar, vai transpirar, certo? E se você não tiver um cuidado ali, um exemplo, o seu violão ele vai enferrujar suas cordas de aço, certo? Então, o mais recomendado é que, caso você vá ficar utilizando o violão de aço, você guarda ele com uma flanela, certo? Guarda ele com uma flanelazinha, sempre que terminar de tocar, passar a flanela para enxugar ele, certo? Então, essa parte de troca de cordoamento, ela vai depender muito do uso, certo? Vai estourar uma corda, você está tocando lá, a corda se rompe, estoura. Estourou a corda, você pode trocar só aquela corda, ou você pode trocar todo o encordoamento. Se você trocar só uma corda, as outras 5 vão ficar velhas primeiro do que aquela que você trocou. Entendeu? Então vai depender muito do uso de vocês. Certo? Então quando vocês começarem a perceber que o som do violão ele está ficando feio, ou que o violão ele está desafinando muitas vezes, sempre que você vai pegar o violão está desafinado, ou a parte do revestimento da corda está se soltando, tá ficando só aquele fiozinho de dentro. Aí você vai entender que é a hora certa de trocar as cordas. Tá bom, obrigado, professor. Então, pessoal, por hoje é isso, certo? Espero que a gente, nas próximas aulas, a gente avance bem mais, certo? E que eu possa tirar mais dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? E que Deus abençoe a vida de vocês. A paz do Senhor. Boa noite a todos. E espero vocês na próxima aula. Amém. Valeu, Yuri. Valeu. Tchau.